Então, o nosso tema de hoje é expressando a minha gratidão. Som, acho que está melhor, né? Expressando a minha gratidão. Você está grato por Deus, por aquilo que Ele tem feito na sua vida, por estar presente aqui hoje? Quando eu pensei sobre a primeira mensagem que eu iria pregar no retorno aos nossos cultos presenciais, eu pensei logo em gratidão. Agradecer a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Eu já tenho pregado sobre esse tema durante esse período de pandemia, mas hoje é motivo especial, porque nós podemos agradecer de estarmos aqui vivos. Podemos agradecer de podermos estar com paz, com saúde, estarmos reunidos aqui nessa casa para o louvor da glória de Deus. Quantos não têm esse privilégio que nós temos? Quantos, infelizmente, podem estar hospitalizados agora? Quantos outros já partiram dessa vida? Mas nós estamos aqui e devemos assim louvar o nome do Senhor. Amém? Então a Bíblia diz que devemos ser gratos em todas as ocasiões, porque esta é a vontade de Deus, como é dito lá em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. A gratidão é uma forma de louvar a Deus e um sinal de uma vida transformada por Jesus. A sua vida já foi transformada por Jesus? Se foi, você já tem 1000 motivos para agradecer. São muitos os motivos que nós temos para ser gratos a Deus. E este, de estarmos aqui hoje, de estarmos com saúde, de estarmos com vida, é mais um dos motivos que nós temos para agradecer. Quem é grato é mais feliz. A gratidão ajuda a valorizar as bênçãos que temos, encontrando mais alegria nelas. Então, aquele que tem o seu coração grato, ele agradece pelas pequenas coisas. Isso é muito importante, ser grato por tudo, não apenas por grandes milagres, mas pelas pequenas coisas que Deus tem nos abençoado. É interessante destacar como o Senhor Jesus nos ensina isso através da oração do Pai Nosso. E nessa oração ele diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Aquele é um motivo para agradecer todos os dias, porque temos o pão para nos alimentar, temos a refeição diária. E quantas vezes tomamos essa refeição sem sequer agradecer a Deus? Então, esses mínimos detalhes precisamos reativar em nosso coração o desejo de agradecer. Por outro lado, a ingratidão destrói a alegria, mesmo quando somos muito abençoados, porque centra nossa atenção apenas naquilo que não temos, em vez de tudo que Deus fez por nós, gerando grande insatisfação e assim uma vida de muita tristeza. Vejamos então essa noite a verdadeira expressão de gratidão que se encontra no servo de Deus. Então, o texto básico que nós vamos usar está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo do 11 ao 19. Lucas 17, do 11 ao 19. Abra a sua Bíblia, participe conosco. Quero agradecer também a presença daqueles que estão online, estão participando conosco através da nossa live. Que Deus abençoe assim a vida de cada um. Vamos juntos aí fazer essa leitura em Lucas 17, do 11 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse então Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles,
foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Então, não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, agradecidos estamos, ó Pai, por o privilégio que temos de reunir em Tua casa, e aqui neste lugar, ó Pai, que foi consagrado ao Senhor, podemos expressar a nossa gratidão. Somos gratos, Senhor, pelo dia que Tu nos deste, pela vida. Obrigado pela salvação, te agradecemos pelo pão de cada dia, agradecemos, ó Pai, pela Tua proteção e livramento que tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder Te servir e aqui juntos, ó Pai, Te adorar, cultuar o Teu santo nome. Recebe, ó Pai, a nossa adoração, nosso louvor, tudo que é feito esta noite, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Pois é em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre, que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Neste capítulo que nós acabamos de ler, encontramos Lucas registrando lições ensinadas por Jesus aos seus discípulos. Então Jesus passa algumas lições neste capítulo que nós vamos observar. Vamos destacar apenas uma dessas lições, mas vejamos quais lições são essas e quais assuntos elas tratam. Então elas tratam sobre o princípio da vida cristã. Então no capítulo 17, do 1 ao 6, Jesus vai falar sobre perdão. Então quanto é importante o servo de Deus ter uma atitude de perdão, estar pronto a perdoar. Interessante porque os discípulos perguntam ao mestre quantas vezes se deve perdoar. Até 7 vezes. Então ele já coloca um número bem exagerado aos olhos religiosos da sua época. Jesus então ensina que não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, que quer dizer todas as vezes que for necessário, nós devemos perdoar se um irmão pecar contra nós. A partir do verso 7 ao 10 do capítulo 17, nós vamos ver Jesus falando sobre fidelidade. É outro ponto importante na vida cristã. Quando chegou essa pandemia, acredito que a grande maioria, uma boa parte dos pastores ficaram muito preocupados. Como seria a igreja distanciada? Como se daria então para que a gente não perdesse o rebanho? Como deveríamos agir para então ter esse grupo unido, fortalecido, sem perder então os membros? E aí vem essa questão da fidelidade. Devemos lembrar, irmãos, que o nosso compromisso é com Deus. Esse é o nosso compromisso. Eu devo ser fiel ao meu Deus, independente do templo, da igreja, do pastor estar na minha casa todo dia ou não. A minha fidelidade deve ser para com Deus. Eu devo honrar com meus compromissos com a igreja, eu devo honrar com os meus compromissos para com aqueles que estão ao meu redor. Então eu devo ser fiel em todos os aspectos, em todos os lugares, como honras ao nosso Deus, porque Ele merece sim essa fidelidade, porque Ele tem sido fiel a nós. Do verso 11 ao 19 ele vai falar de gratidão, que foi o texto que nós lemos, nós vamos já explicar. Do verso 20 ao 37 ele vai falar de prontidão, está pronto para servir. Então esse é um resumo do que o capítulo vai nos apresentar, mas vamos aqui nos deter apenas a gratidão. Vamos essa noite então destacar a gratidão que devemos ter ao Senhor e observar o seu resultado. Então qual o resultado de sermos gratos a Deus? Então o primeiro ponto que nós queremos aqui destacar é
o porquê da gratidão, do verso 11 ao 13. Vamos reler novamente o texto. Versículo 11 a 13 do capítulo 17. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Então esse texto, nos relata um fato. Quando Jesus então estava saindo de Jerusalém, a caminho para Jerusalém, na verdade ele estava indo para Jerusalém, estava vindo de outra região, e esse caminho então ele atravessava entre Galiléia e Samaria. Esse não era um caminho muito comum. Os religiosos, os judeus, evitavam esse caminho de todas as formas, porque passava perto de Samaria. Havia 2 caminhos para ir para Jerusalém. O primeiro caminho, ele tinha em torno de 3 quilômetros. Então, quem estava a caminho de Jerusalém, dependendo da região onde ele estava, de onde Jesus estava, para Jerusalém era 3 quilômetros. Pelo caminho mais curto, onde passava por dentro, aqui entre Samaria e Galiléia. Mas havia um outro caminho que passava por longe de Samaria, que era 5 quilômetros, esse caminho. Então os religiosos preferiam esse caminho. Por que será que Jesus escolhe esse caminho para atravessar? Porque Jesus veio justamente buscar e salvar os perdidos. Ali havia uma região onde um grande número de pessoas estavam perdidos, necessitavam de uma palavra de salvação. Jesus passava pela Samaria e algumas ocasiões ele até entrou, como por exemplo quando ele estava no poço e aquela mulher samaritana veio até ele. Vocês lembram dessa história? Quando ele prega para esta mulher, ela volta para Samaria, traz os homens daquela cidade e eles convidam Jesus para estar com eles lá em Samaria. E então ele passa ali 2 dias junto com aqueles homens, pregando o evangelho, e muitos se converteram. Então o texto nos apresenta isso, outro texto lá em João. E aqui então nós temos essa ocasião que Jesus vai cruzando essa região. Como já disse, uma região que não era muito escolhida pelos religiosos. Outro ponto aqui a se destacar, que é interessante nós darmos aqui essa ênfase, é a questão dessa vila, aqui dito assim: ao entrar numa aldeia, vila não, numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. As cidades, nos tempos bíblicos, elas eram cercadas por muros, e quando um cidadão daquela cidade contraía a lepra, que era uma doença terrível, não havia medicação, aquelas pessoas perdiam muitas vezes partes do corpo, como o nariz, orelha, a ponta dos dedos, cotovelo. Então tantas partes poderiam ser perdidas por conta dessa doença. Era uma doença que consumia, corroía, e a pessoa perdia essas partes. Quando ela contraía essa doença, ela era colocada para fora do arraial, para fora da cidade, para fora dos muros. E aí essas pessoas que estavam enfermas precisavam de tratamento que não existia na época, e então ficavam perambulando e por conta disso se reuniam. E aí talvez faziam barracas, e aí criavam-se aldeias, povoados pequenos de pessoas doentes. Então essas pessoas eram assistidas, talvez alguém da cidade vinha deixar alimentos, mas essas pessoas sofriam muito, passavam muita necessidade. Jesus, ao passar por aquela região, outro detalhe importante é que as pessoas que tinham lepra, elas não podiam chegar perto de alguém que não tivesse. Se chegasse sem avisar, ele poderia ser apedrejado e morto na hora. Então sempre que algum leproso ia aproximar-se de alguém que não tinha lepra, ele precisava gritar ao longe: olha, o leproso está passando, sai da frente, o leproso está passando. Eu lembro muito disso quando eu trabalhava em Fortaleza, no centro da cidade,
E aí, quando estava naquele movimento muito grande no centro e a gente mal conseguia passar entre as pessoas, aí vinha alguém assim no meio do nada e começava a dizer: "Ó o sangue, ó o sangue!" Aí o pessoal começava a abrir para ele poder passar no meio dos outros, né? Então é mais ou menos, eu fico imaginando essa ideia, alguém chegando e dizendo: "Ó, o leproso está passando", e todo mundo abrindo, né? Mas Jesus não temia essa questão da lepra, até porque ele já havia curado vários leprosos. E aqui foi um caso extraordinário, onde 10 de uma vez só receberam a cura. Mas antes de falarmos da cura, devemos saber o porquê da gratidão. E o destaque aqui é a atenção que Jesus dá àqueles homens. Jesus estava passando, ele não era obrigado a parar, ele talvez não tinha o que dar a eles como comida, ou talvez até dinheiro se eles necessitassem. Mas naquele momento, o que Jesus tinha para dar, ele se dispôs. E o destaque aqui é que ele deu atenção ao que eles falaram. E aí eles, ao longe, sem sequer aproximar-se de Jesus, gritaram. E o que é que eles gritavam? Jesus, mestre, compadece-te de nós. Esse apelo, irmãos, acredito que seja um apelo muito forte, de alguém que está desesperado, de alguém sem esperança, de alguém que não tem a quem recorrer. E eles então encontram ali em Jesus a oportunidade para que eles pudessem ser curados. Era tudo que eles mais queriam e desejavam. Acredito que se nós fôssemos de passagem pelo corredor hospitalar, com a palavra de Deus, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, muitos, aqueles que pudessem, tivessem força, gritariam: "Me socorre, ore por mim, peça a Deus para me curar." Talvez aqueles que têm esse acesso, né, tenham muito limitado hoje, somente os profissionais, nem os familiares podem entrar nos corredores, mas essas pessoas estão clamando por Jesus, e Jesus atende o clamor. Jesus sempre está pronto para atender o nosso clamor. Em Mateus capítulo 11, verso 28, diz assim, Mateus 11, 28: "Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Você quer estar livre dessa enfermidade? Você quer estar com a sua vida garantida, salva? Entregue ela a Jesus. Clame ao Senhor: "Senhor, cura-me. Senhor, salva-me." E o Senhor certamente te dará a salvação. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre, ela é verdadeira. E ele diz: "Todo o que vir a ele, todo o que vir a mim", disse Jesus, "vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados." E o que é que ele vai fazer? Aliviar. Imagina, meus amados, qual era o fardo que uma pessoa com lepra carregava. Uma pessoa que era excluída da sociedade, era excluída da família, era excluída do seu emprego, a questão econômica. Então, em vários aspectos, essas pessoas eram excluídas. Um fardo muito pesado recaía sobre elas. E nesse momento de clamor, quando eles gritam por Jesus, para que Jesus pudesse responder e curá-los, eles então são atendidos, porque eles buscaram a pessoa certa. Às vezes, no momento de aflição, de dificuldade, nós vamos procurar qualquer coisa. O que disserem para a gente que dá certo, nós vamos fazer. É por isso que apareceu tanta fake news aí sobre o coronavírus. Disseram até que tomando abacate com uísque curava o coronavírus. Só quem ficou feliz foi os papudim, né? Que podia tomar mais uma, né? Mas isso não trazia nenhuma cura, ia prejudicar ainda mais a saúde.
Então as pessoas precisam entender que devemos buscar a cura aonde realmente podemos encontrar. E onde encontrar a cura para a nossa alma? Somente em Jesus. Por isso a palavra nos chama a atenção. Ainda nessa mesma ideia, em João 6,37, diz assim: todo aquele que meu Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então todo aquele que o Senhor chama, escolhe, esse vem a Cristo. E todo aquele que vem a Cristo, ele não lançará fora. Aqui traz a ideia de um pescador, de alguém que lança uma rede e aí puxa os peixes. E quando aqueles peixes chegam na praia, ele passa a escolher: não, esse aqui eu não quero, eu quero só os maiores. E aí dispensa os menores. Então Jesus está dizendo aqui que ele não vai dispensar nenhum. O que vier na rede dele vai ficar. Então a ideia de que quando ele nos chama, quando ele lança a sua rede e nos traz, não há aquele que ele não perdoe, não há aquele que ele não esteja disposto a dar a sua vida, pois ele já fez. Jesus deu a vida por todos, por todo aquele que crê. Então se você crê em Jesus, você tem entregue a sua vida a Jesus, tenha plena certeza de fé, seja grato ao Senhor, porque Ele já ouviu o seu clamor, já respondeu de forma positiva. Amém? Amém, graças a Deus. Então vamos aqui, o segundo ponto é como agradecer. Verso 14 a 16. Diz assim: ao vê-los, disse-lhe Jesus: e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe e este era samaritano. Então ele agradeceu, e este que agradeceu era samaritano. Então vamos lá. Quando eles clamam a Jesus por cura, para que Deus viesse até ele através de Jesus Cristo, aqui então Jesus apresenta, destaca essa atitude, que é uma atitude de servo. Primeiro nós vimos a atenção de Jesus através do porquê da gratidão. Devemos ser gratos porque Jesus tem atenção para conosco. E segundo, como agradecer com uma atitude de servo. Aquele homem então tinha uma missão. Jesus deu uma ordem. Qual era a ordem? Cumprir a lei. O que é que a lei de Moisés diz? Lá em Levítico 14 vai falar sobre a cerimônia de purificação de um leproso. Somente um sacerdote tinha autoridade para dizer se alguém estava ou não curado, e isso passava por um processo cerimonial. Essa pessoa ia até o sacerdote, fora do arraial, chamava-se o sacerdote para fora da cidade, ele ia até eles, e então permitia que eles entrassem, ia verificar o corpo deles, permitia que eles entrassem, tinham que tirar a roupa, lavar essa roupa eles próprios, e se depilar, tirar todo o pelo do corpo. Eles passariam 7 dias em um local reservado, e aí depois desses 7 dias se apresentaria novamente ao sacerdote. Mais uma vez, tiraria o pelo do corpo, para que o sacerdote pudesse observar se não havia nenhuma ferida, nenhuma marca, nenhuma escamação, porque essa doença ela cria algumas escamas no corpo, e aí ele ia observar tudo isso. Depois de todo esse cerimonial de observação, tinha então os sacrifícios. Eles teriam que sacrificar animais, pedindo ou agradecendo a Deus pela cura, como também pedindo as bênçãos de Deus sobre suas vidas. Estes homens foram orientados por Jesus. O que é que vocês querem? Queremos ser curados. Pois vão lá e se apresente ao sacerdote. Esses homens, irmãos, esses 10 homens, eles apresentaram uma fé muito grande, porque Jesus não curou de imediato. Jesus não disse para eles: está curado. Ele disse: vai e cumpre a lei, vai até o sacerdote. E eles então foram. Enquanto iam caminhando, eles iam se observando. Alguns
com a mão enfaixada, porque já tinham perdido partes dos dedos, outros com o rosto, talvez já tinham perdido parte do nariz. E aí eles andando e aos poucos tirando aquelas faixas e olhando um para o outro, você já está melhor, teu rosto está bem limpinho. Tá. E eles se admirando durante a caminhada com tudo o que estava acontecendo, né? Certamente chegaram até o sacerdote. Mas quando chegam lá, um dos 10 diz: olha, a gente precisa voltar lá para agradecer aquele homem que nos curou. E ele então disse, os demais disseram: não, há tanto tempo que eu estou longe da minha família, eu vou voltar para casa, eu quero ver minha família, eu quero abraçar minha família. Não, eu não quero voltar lá não, eu quero fazer o cerimonial, eu quero o quanto antes estar livre, estar pronto para sair. Quando eu vejo essa história, irmãos, eu vejo uma relação muito grande, muito presente com o que nós estamos vivendo. Quantos de nós passou algum tempo impedido de ter encontro com os seus familiares, se aproximar deles, principalmente quem tem idosos, né? Eu tive quase 3 meses para me encontrar novamente com a minha mãe, uma saudade tão grande, uma vontade tão grande de abraçar. Eu imagino que aqueles homens também estavam com esse desejo. Eu não vejo pecado neles, mas o que eu quero destacar e o que eu acho importante ser destacado aqui é o sentimento, né, a atitude daquele jovem, aquele que foi curado, um dos 10, né, que foram curados também, que ele teve essa atitude de servo. Olha, aquele homem me curou, eu devo a minha vida àquele homem. Então a primeira coisa que eu quero fazer na minha vida, quando eu sair dessa situação, é encontrar com ele. Então naquele momento, quando então foi permitido que eles entrassem de volta na cidade, para que então iniciasse o processo cerimonial, um deles disse: eu vou voltar para Jesus, eu vou agradecer a Jesus. E qual foi a atitude dele? Voltou. Imagina a carreira daquele homem para não perder. Jesus estava caminhando para Jerusalém. Eu vou acompanhar ele. Correu com toda a sua força. E ao longe ele gritava, o texto diz. Ele diz aqui: dando glória a Deus em alta voz, prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Esse acréscimo aqui no texto, é claro que está dentro do contexto. Esse acréscimo aqui, que era samaritano, é o que destaca, o que é a cereja do bolo. Isso quer dizer que os demais, até por terem ido até o sacerdote, demonstram que eram judeus. Então seguiam o cerimonial judaico. Este homem, ele não era judeu, era um samaritano, ou podia até ser judeu, mas era samaritano pela questão de morar em Samaria e ter relacionamento misto. Geralmente os moradores de Samaria eram pessoas que tinham relacionamentos mistos, quer dizer, que eram casados com pessoas de outros povos. Então podia até ser um judeu samaritano, quer dizer, alguém que deixou o judaísmo para estar em Samaria e coabitar com pessoas de outras nações. Então poderia ser este o caso. Então ele conhecia o cerimonial, sabia da importância, mas naquele momento ele achou mais importante estar na presença de Jesus. Então isso destaca uma atitude de serviço, de servo. Aquele homem não quebrou o protocolo, não quebrou a ordem de Jesus. Ele fez o que Jesus mandou, ele foi até o sacerdote, mas ele retornou com o coração grato, com a vida disposta a servir ao Senhor. Isso talvez nos contextos, várias outras histórias de pessoas que tiveram essa mesma atitude, como por exemplo é narrado nas Escrituras, lá em 2 Reis. Deixa me ver aqui a passagem. É exatamente em 2 Reis, sobre Naamã. Naamã era um general, um homem de guerra, um homem lutador que tinha um exército ao seu favor.
E ele então havia trazido cativo para a sua cidade alguns judeus, e dentre eles uma jovem que ficou trabalhando na sua casa. E essa jovem, quando viu o comandante chegando em casa, ela viu os traços da lepra naquele homem. Então olhou para ele e disse: se o meu senhor fosse até o servo do meu senhor na minha cidade, quer dizer, o sacerdote da cidade dela, ele poderia pedir que ele o curasse e ele seria curado. Ele ficou naquela ideia e tal, e então decidiu: vamos lá, vamos saber se eu quero ser curado. Foi até o sacerdote. Chegando lá, ele ordenou que ele mergulhasse no rio. Disse: como é que pode? Eu vim de tão longe, esse homem não vai nem me receber. Mandou o servo vir dizer isso. Não vou fazer isso não. Aqueles que estavam sob seu comando disseram: mas meu senhor, se esse sacerdote mandasse o senhor fazer algo muito difícil, o senhor faria? Ele disse: faria. Então faça o que é fácil. Ele está mandando só o senhor mergulhar no rio 7 vezes. Ele pensou: isso é mesmo, né? Então foi lá no rio 7 vezes, então foi curado. E aí qual a atitude da mãe? Ele poderia ter ido embora naquela hora, estava curado. Mas não, ele voltou e ele queria ofertar, dar algumas roupas, dinheiro, o que ele pudesse. Ele queria ofertar aquele homem. E então o sacerdote disse que não receberia, porque aquilo foi uma graça de Deus. E aí, de graça recebestes, de graça daste. E ele deu essa cura, né, através do Senhor. E assim ele, grato, queria de qualquer forma, mas ele não recebeu. E aí ele voltando a Geazi, se eu não me engano era o nome do servo do profeta, foi até o homem e disse: olha, meu senhor mandou pegar pelo menos uma vestimenta e tal. Ele disse: pois tome. Deu a vestimenta, deu outras coisas. E aí quando ele voltou, que chegou lá, ele recebeu também a lepra de Naamã. Mas a história de Naamã, ela se destaca pela gratidão que ele quis para agradecer. E aí agradecer com seus bens, com aquilo que ele tinha de melhor. E aí certamente esse samaritano que retorna até Jesus, a atitude era a mesma. Que atitude era essa? De gratidão. Eu quero agradecer ao Senhor. E o que é que eu tenho para oferecer a Deus? O que é que o leproso teria para oferecer a Deus? Naamã, pelo menos, ele era comandante, ainda estava comandando o exército, um homem de posses. Mas aquele leproso, o que tinha para oferecer? A própria vida. Era o que ele tinha para oferecer. E quando ele se prostra aos pés de Jesus, traz ali uma atitude de servidão. Senhor, eis-me aqui. Tudo que eu tenho, te dou. O que você era capaz? O que você seria capaz de dar ao Senhor para que Ele te curasse de uma enfermidade? Deus o livre, né, que você tiver 19, já lá nas últimas, o que você era capaz de dar para o Senhor te curar? Tenho certeza que tudo que você tem, você daria. Senhor, leve, pode pegar minha casa, a mulher e o menino, não, porque a mulher e o menino não dá certo não, mas a casa pode pegar o carro, né? Você ia dar tudo, leve tudo, Senhor, mas me dê a vida. Certamente nós faríamos isso. O homem não tinha muito a oferecer, mas o que ele tinha, ele ofereceu a Jesus, a própria vida, com a sua atitude, ao se humilhar, a se curvar diante de Jesus, reconhecendo o senhorio de Deus. Como é difícil, meus irmãos, nos dias em que vivemos, as pessoas terem essa atitude de serviço, terem essa atitude de entrega. As pessoas só querem pedir a Deus: Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro, mas na hora de agradecer, na hora de retribuir, aí nós não queremos. Não, custa muito caro, não tenho tempo, não, eu não posso. Então a gente sempre tem uma desculpa, que talvez seja a desculpa que os 9 deram. Nós agradecemos depois, nós vamos primeiro resolver a nossa vida. Então, meu amado, nessa vida, o que você tem de mais importante é agradecer a Deus porque está vivo. Nesta vida, o que você tem de mais importante seja a sua gratidão a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito na sua vida.
Triste é a vida de alguém ingrato, porque nunca está satisfeito com aquilo que Deus dá. Ele sempre quer mais. Há um ditado popular que diz: a medida do ter nunca enche. Quem tem sempre quer mais, nunca está satisfeito. Aqui esse homem mostra uma satisfação. Eu sou grato ao Senhor. Tudo que eu tenho é a vida que Ele me deu de volta, porque eu estava morto e revivi. Eu estava condenado à morte e Ele me deu a vida nova. Então, louvado seja o nome do Senhor. Em João 6,68 diz assim: respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos, se tu tens a palavra da vida? Essa passagem está inserida num contexto interessante. Jesus estava pregando para os fariseus, religiosos do seu tempo, e ele estava pregando e anunciando que ele era o pão da vida. Ele diz lá no verso 54: quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então no versículo 56, capítulo 6, 56, ele diz isso. E aí os fariseus, observando aquilo, disseram: que heresia é essa que esse homem prega, dizendo que ele é carne, ele é sangue, a gente tem que comer e beber da sua carne e do seu sangue? Isso é heresia, eles não aceitavam. E aí, por conta desse discurso de Jesus mal compreendido, muitos deixaram Jesus. Até porque a grande maioria que cercava Jesus era apenas por interesse, buscando cura, buscando a multiplicação que ele fazia dos pães e peixes, buscando algum benefício próprio. Mas então aqui, nesse texto, Jesus apresenta-se como uma relação de compromisso. Olha, vocês querem verdadeiramente ir para o céu, vocês querem ser verdadeiramente servos do Deus Altíssimo, pois tem um compromisso para vocês. Vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. O que quer dizer isso? Nós teríamos que padecer por Cristo, sofrer por Cristo. Mais adiante, Jesus ensinando aos seus discípulos, ele diz: se alguém quer me seguir, tome a sua cruz. E a compromisso. Comer o sangue, ou comer da carne e beber do sangue, era o compromisso que o cristão deve ter com a obra do Senhor, com a sua vida cristã. Então, meu amado, não é porque você está impedido de vir ao templo que você deve conduzir a sua vida de forma inapropriada. Muito pelo contrário, é um momento de consagração, de separar-se ao Senhor, de estar unido a Deus. Essa deve ser a atitude correta de um servo. E em Filipenses capítulo 1, do 20 ao 21, diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele representa muito bem, ele apresenta muito bem esse pensamento de Cristo, a questão da entrega, do serviço, de uma atitude de servo. A minha vida deve ser entregue nas mãos de Jesus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, deve ser usado para a glória de Deus. E aqui então Paulo resume isso com estas palavras: será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo estava disposto a morrer e viver por Cristo. Tem muita gente que está disposto a morrer por Cristo, mas poucos estão prontos a viver por Cristo. Quando na hora da morte, se der tempo, as pessoas ainda dizem: valei-me, meu Senhor, me ajuda, me perdoa. Quantas pessoas não pedem perdão na hora da morte, né? Mas tem uns que não dá tempo. Então é melhor viver por Cristo,
viver em Cristo. Porque quando temos nossas vidas consagradas ao Senhor e vivemos continuamente para o serviço de Deus, não temos o que temer à morte, porque a morte será apenas um passo para a eternidade, para a felicidade plena, onde do nosso rosto será enxugado toda a lágrima, onde o sofrimento cessará, onde as dores, as preocupações já não mais existirão. Isso é maravilhoso, irmãos. Essa convicção de Paulo, a convicção de servo, é a mesma que deve haver em nós. Acredito eu que aqui apresenta a convicção daquele que voltou para agradecer a Cristo. A partir de agora a minha vida não é mais minha, é dele. Foi ele que me deu, então estou entregando de volta a ele. Essa foi a atitude dele. E por fim, terceiro e último, resultado da gratidão, verso 17 a 19. Qual foi o resultado dessa expressão de gratidão daquele homem? Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O resultado da gratidão é a atitude do Senhor. Qual é a atitude de Deus para com aquele servo? Aquele homem voltou, e aí eu faço aqui eu vou retornar o que eu havia dito antes, que ele poderia ser um judeu, na verdade ele não era. Então a minha conjectura não condiz. Aqui diz o texto que ele era um estrangeiro, então logo ele não era judeu, mas era um homem conhecedor da lei, independente disso. Aqui, sendo um estrangeiro, Jesus enfatiza que ele não era judeu, e essa ênfase se dá pela atitude dele. Ele mesmo não sendo judeu, reconheceu meu senhorio. E onde está Deus que deveriam me reconhecer? Sabe, meus amados, quantos de nós nascemos em lar cristão? Eu vejo muitas vezes pessoas nascendo em lar cristão e depois de uma certa idade eles se afastam, eles dizem que querem viver a vida deles, porque viveram até então obrigados, eram obrigados quando criança a ir para a igreja, eram obrigados a ler a Bíblia, eram obrigados a fazer as cerimônias religiosas. Nós não somos obrigados. O servo deve fazer com amor e gratidão. Eu venho à igreja com alegria, assim diz o salmista, né? Alegrai-vos, quando chegar à casa do Senhor, né? Então devemos estar alegres em vir para a casa do Senhor. Alegrei-vos quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Então devemos ter essa alegria ao buscar a palavra de Deus, a estar na presença do Senhor, a vir à casa do Senhor. É motivo de alegria para o servo. Então, quando alguém tem essa atitude de recuar, de rejeitar, de se afastar, eu fico preocupado. A minha preocupação é: será que ele já foi convertido? Talvez não. Precisa-lhe ser anunciada a palavra de salvação, porque ele ainda está perdido. Ele acha que a vida é dele, quando na verdade a vida não é nossa. Foi Deus que nos fez e ele nos comprou com seu sangue. Então, se ele tem direito sobre a criação, se ele nos comprou, ele tem direito, porque pagou o preço. Então nós não somos de nós mesmos. Então tudo que somos é do Senhor e devemos dar graças a Deus por isso. Em João 3,16, bastante conhecido, decorado, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui mostra a atitude do Senhor. Qual foi a atitude do Senhor para conosco? Enviar o seu Filho Jesus a este mundo para dar a vida por nós. Então este sacrifício pagou o preço dos nossos pecados. Então o Senhor, Ele é o nosso libertador. O Senhor cuida de nós de tal forma, ao ponto de
pagar o preço para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, porque estávamos afastados por conta do pecado. A lepra, é interessante que a lepra ela é uma doença que em vários momentos na Escritura ela é comparada com o pecado. Então o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. A lepra separava as pessoas da sua família, da sociedade, da cultura, da economia, então de tudo que eles tinham. A lepra separava. E assim o pecado faz entre nós e o nosso Deus. Ele também nos separa uns dos outros. Quando pecamos uns com os outros, às vezes se torna impossível de conviver. Enquanto não houver perdão, não tem como conviver com aquela pessoa. Então Jesus veio a este mundo como uma atitude do Senhor em nosso favor. 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então é muito forte esse texto, que nos apresenta então que a rebeldia, o não reconhecimento do senhorio de Deus sobre nossas vidas, nos coloca em uma posição de inimigos de Deus. Meu amado, não queira você estar nessa posição de inimigo de Deus. O rei Davi esteve por um tempo nessa condição de inimigo de Deus, enquanto ele calou os seus pecados. A Bíblia diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meu constante gemido, todos os dias. Ele sofreu por não confessar o seu pecado, quando ele pecou com Batseba, ter mandado então matar o marido dela, para então coabitar com aquela mulher. Ele, sendo rei, poderia escolher qualquer mulher no seu reino ou fora dele para casar-se, mas ele escolheu justamente uma mulher que já era casada e casada com um dos seus soldados. Lamentável esse pecado de Davi. E Davi, então, enquanto ele calou isso, escondeu, tentou esconder, camuflar o seu pecado, a Escritura, ele próprio confessa que os seus ossos doíam. O gemido dele era constante, porque ele não suportava aquela dor de estar distante de Deus, de estar naquele momento lutando contra Deus. Talvez você já tenha passado por uma situação parecida. Se você está hoje nessa situação, confesse o nome de Jesus, peça a Deus perdão dos pecados, volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Então Deus sempre está pronto a nos perdoar. João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Se você confessar o nome de Jesus, confessando os teus pecados, entregando a sua vida a Jesus, esse é o prêmio, o galardão que Deus tem para te dar. Que prêmio é esse? A vida eterna. Aquele homem que retornou para Jesus, ele ganhou um prêmio extra, e o prêmio extra tinha um valor muito maior do que o prêmio principal, vou dizer assim, o primeiro, que ele ganhou. Primeiro ele foi curado da lepra, e aí foi lá, voltou e recebeu um prêmio extra. E esse prêmio extra, pense num prêmio maravilhoso, que foi a vida eterna. No verso 19 ele diz: e disse-lhe Jesus, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O salvou aqui é vida eterna, deu uma vida nova a ele, não apenas a salvação da enfermidade, a cura que ele recebeu, mas a salvação da alma, a cura da alma. Esse foi o prêmio extra que ele recebeu. Aqueles outros 9, eles foram curados, eles ganharam um prêmio, foi muito bom o prêmio que eles ganharam, com certeza, mas eles perderam algo de muito mais valor, que é a vida eterna. A Bíblia diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta de nada. Você está correndo atrás de riqueza, correndo atrás de bens,
correndo atrás de coisas materiais e você não ter sua vida consagrada a Deus. Porque você vai morrer, essas coisas vão ficar aí para a briga da família, e aí você perdeu a oportunidade de estar na eternidade com Deus. Então, meu amado, não perca essa oportunidade hoje. Se Deus está tocando no seu coração, entrega o teu coração ao Senhor. Deixa Deus habitar em ti. Recebe o prêmio que o Senhor tem a oferecer a ti esta noite. Esse prêmio é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Concluindo então, um coração grato gera atitudes que glorificam o Senhor e que resulta em uma vida abundante. Seja grato por tudo que Deus tem feito em sua vida e verá o quanto Ele fará por meio de ti. Se hoje você é grato ao Senhor pelo que Ele tem te dado, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele é, você não imagina o quanto Ele fará de ti. Tu será uma bênção entre as nações. E aí, Romanos 6, 17 a 19. Mas, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Verso 19, me vem assim um flashback da minha vida, do que foi a minha vida no passado. De quantas vezes eu saí do meu trabalho na sexta-feira, chegando em casa, tomava um banho, trocava de roupa, ia para a festa, virava à noite, pela manhã ia para a praia, passava o dia, e aí chegava em casa acabado, me desgastando no mundo. E aí, quando eu me converti, que eu li esse texto, eu entendi que o mesmo esforço que eu fazia para agradar a minha carne lá, agora eu devo fazer para agradar o meu Deus. Então não meço esforços para dar o meu melhor para Deus, o melhor do meu tempo, o melhor da minha vida, o melhor dos meus recursos, porque Ele merece, porque Ele é o meu Senhor, e assim eu devo santificar a minha vida e consagrar a Ele todos os dias. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor, pelo teu cuidado. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de poder te servir. E nesta noite, ó Pai, somos gratos ao Senhor por retornar a estar aqui na tua casa, neste templo, para te adorar. Pai querido, abençoa cada irmão, a cada um que compõe esta igreja, que hoje não pôde estar aqui presente, mas logo mais estaremos todos juntos. Talvez alguns por falta de informação, outros por conta da saúde mesmo, o critério, o cuidado para que não venham se expor. Mas pedimos, Senhor, que o Senhor estenda a tua graça e o teu favor em cada lar, em cada família, em cada componente, ó Pai, desta igreja. Que o Senhor fortaleça com força, vigor, e que cada um tenha, Senhor, a disposição para te servir hoje e sempre.